Hello, babies! E aí, você sabe se tá na hora de você fazer Botox? E aonde vai fazer Botox depois da sua paralisia? Pra que serve? Como que funciona o Botox? É isso que a gente vai trabalhar e vai falar hoje muito. Sejam muito bem-vindos aqui à live. A gente vai entender como que funciona, para que serve a aplicação do Botox ou a toxina botulínica, se a gente for mais precisa nas palavras, na paralisia facial. Então, muito bem-vindos a todos. Eu estava morrendo de saudade de fazer live e faz um tempão que eu não faço, quase 6 meses. E agora vamos lá tocar o pau pra gente conseguir entender tudo. Eu fiz aqui, ó, fui hoje escrevendo tudo que eu queria falar e o negócio tá grande, tá bom? Eu vou falando, vocês podem mandando perguntas. Se entrar no meio do caminho na hora que eu respondo, senão eu volto pra responder. Então, bem-vindos a todos que estão aqui. Muito bem, vamos lá. Oi, Bianca. Ó, então tá bom, vamos começar. Eu às vezes vou olhar aqui pra baixo porque eu tô com o... Só pra vocês saberem, eu tô com o iPad aqui embaixo. Então tudo aquilo que eu mostrei, que eu escrevi, tá aqui. Então, como eu quero trazer bastante conteúdo bem legal, eu vou olhar pra baixo às vezes só pra seguir a ordem do que eu tinha pra falar, tá bom? Muito bem. A primeira coisa que a gente tem que pensar é, pra saber se você tem indicação, o que esperar da aplicação e quando aplicar, a gente primeiro precisa saber o que o Botox tem de objetivo e o que ele faz. Então, qual é o objetivo primeiro da aplicação da toxina? O que ele quer? O objetivo primeiro da aplicação da toxina é trazer a simetria. Ele quer trazer a simetria no repouso e no movimento. E como ele faz isso? Ele faz isso através da diminuição da contração. Pois é. A gente tem como objetivo na aplicação da toxina diminuição da contração muscular. Em caso extremo, dependendo da quantidade, a gente pode causar uma paralisia no músculo que foi aplicado, uma paralisia temporária. Mas não é o que a gente faz. A gente faz um enfraquecimento temporário, não é uma paralisia total mesmo, a gente enfraquece, tá? Agora, como que a gente faz para que essa aplicação, né, essa aplicação do Botox ou toxina botulínica faça esse enfraquecimento? Então, vamos lá. Vocês viram que agora eu falei Botox e toxina botulínica, né? A substância que está dentro do vidrinho lá é, na verdade, uma bactéria que chama, eu até anotei aqui, ó, Clostridium botulinum, tá? Clostridium botulinum. O que ele é? Por isso que ele é chamado de toxina botulínica. Toxina porque é uma bactéria, é uma toxina, botulínica, que vem dessa bactéria Clostridium botulinum. Então, o produto que tá lá dentro é essa bactéria. Botox é o nome da marca que fabrica aquela substância, que fabrica sinteticamente, que antigamente era bactéria mesmo e agora é sintético, tá? A toxina é sintética. Então, o que acontece? A gente tem diversos produtos aí. Você tem o Botox, você tem o Dysport, você tem o Botulift, você tem o Xeomin, vários produtos. Eu vou falar Botox aqui porque é o que a maioria das pessoas conhecem, mas se a gente for preciso na palavra, diria, e vocês vão me ouvir várias vezes falar aqui nos stories, a gente diria que é toxina botulínica, certo? Então tá bom. Então tem lá o vidrinho com a toxina botulínica lá dentro. E o que a gente faz? A gente vai lá, prepara essa substância, aspira com uma seringa e vai injetar, vai aplicar mesmo com uma injeção, num ponto exato do músculo. E aí é assim, se eu apliquei aqui, ele vai agir aqui, ele não vai agir aqui.
o ponto e o que a gente chama de halo de aplicação, ele é do tamanho, deixa eu ver se minha mãe tem alguma coisa aqui, não. Ele é, tem, vamos ver se vai dar pra ver. Vocês estão vendo essa lupa aqui, ó, de uma moeda de R$1. Então, se eu apliquei aqui, é esse ponto aqui, ó. É isso aqui que vai ter interferência. Aqui, eu tenho ação dessa aplicação da toxina? Não. Aqui tá contraindo. Aqui que não tá. Aqui tá contraindo. Aqui não tá. Deu pra entender? Então, ele é preciso de acordo com onde a gente aplica. E aí, o que acontece? Quando a gente aplica, essa bactéria, ela vai na ligação entre a fibra muscular e a fibra nervosa. E aí eu vou fazer um parênteses. Para ter uma contração muscular, ou seja, para o músculo contrair, o que precisa acontecer? A fibra muscular está aqui e uma fibra nervosa vai se juntar aqui e tem uma chave que vai unir aqui para virar uma chavinha, uma porta, abrir uma porta e aí passar a informação daqui para cá. Se isso não se liga, a porta tá fechada, não tem ligação nenhuma. Opa, a porta tá fechada, não passa informação. Então, a contração muscular a informação vem pelo nervo, pela fibra nervosa. Imagina que aqui é uma fibra do nervo facial, aqui é uma fibra do músculo. A informação vem chegando, a chave se liga na fechadura, a porta abre e o músculo contrai, certo? É isso que acontece. O que acontece com a toxina botulínica, com Botox? A gente injeta, né? Então tem aqui, certo? A gente injeta, ele vem aqui no meio, ó, bem no meio, nesse meio aqui. O que ele faz com a chave que é aqui? Ele entorta a chave. E aí, ó, a chave torta não entra mais na fechadura. E aí, o que acontece? Eu não contraio. Eu fico aqui, porque a chave não entra mais. Então, antes eu tinha a fibra nervosa, a fibra muscular, a chave, a fechadura, ela encaixava e abria a porta e contraía. Agora, o que acontece? A toxina foi lá e entortou a chave. Então, eu tô aqui, a toxina entortou, opa! Eu não tenho como mais encaixar na fechadura porque ela entortou a chave. Então, é assim que a gente enfraquece o músculo. Eu coloco toxina para entortar chaves e não passar informação pela fibra nervosa, tá? Vocês podem estar se perguntando, Graça, mas eu não estou entendendo nada. Por quê? Se é para paralisia facial, como que eu estou diminuindo contração? Calma que vocês vão entender, tá bom? Vamos ver se temos mais aqui coisas acontecendo. Tá, muito bem. Quando que começa o efeito dessa toxina? Ou seja, Grazi, apliquei a toxina, é imediato? Apliquei e já entortou a chave, já não contrai mais? Não. Demora 48 horas para essa chave começar a ficar torta e não abrir mais a porta, tá bom? Então, vai lá, a toxina, opa, com 48 horas ela começa a ficar torta, que não vai mais contrair algumas fibras. Só que assim, a toxina, ela não vai de uma hora para outra, entortou todas as chaves. Ela vai entortando aos poucos. Quanto tempo demora esse aos poucos? 15 dias. Então, de 48 horas da aplicação até 15 dias é o período em que a toxina vai entortando chaves, por isso impedindo a passagem de informação pela fibra nervosa para fibra muscular e, contudo, diminuindo a contração muscular, enfraquecendo o músculo. Beleza? Mandem corações para mim se vocês estão entendendo, por favor. Me mandem aí informações se vocês estão entendendo, por favor. Esse mecanismo de ação, como que para. Entortou a chave, parou de contrair. Tá? Obrigada. Muito bem. Bom, e aí? Então, com 15 dias, eu entortei todas as chaves com todas as toxinas. Vamos imaginar que é assim. A aplicação da toxina é por quantidade. Lembra que eu falei? Olha, dependendo da quantidade, eu posso bloquear a contração,
ele não contrair nada ou enfraquecer? O que é quantidade? É número de moléculazinhas, número de chaves que ele é capaz de entortar, tá? Então, o que acontece? Se você tem uma aplicação com pouca quantidade naquela região, você entorta pouca chave. Se você tem uma quantidade maior, você entorta mais chaves, certo? Então, você tem aí nesse período de 15 dias, tudo que tinha que entortar, tanto de pouco quanto de muito, entortou ali naqueles 15 dias. O que vai depender da quantidade a quantidade de chaves, é a quantidade que foi aplicada. Beleza? Muito bem. Só que o que acontece? O corpo está assim. O que está acontecendo? Estão entortando as minhas chaves e eu não estou conseguindo abrir a porta para contrair. Então o corpo rapidamente começa a chamar chaveiro. Venham chaveiros porque as chaves estão tortas e eu não estou conseguindo abrir a porta para contrair. Então, a partir do 16º dia, o chaveiro já vem começar a desentortar. Mas o chaveiro, ele tá assim, na preguiça. Então, ele não vem com a mesma velocidade que se entorta a chave. Ele vai mais lento. E aí, o processo de desentortar todas as chaves demora do 16º dia até 3 meses. Por isso que todo mundo fala, com 3 meses o efeito da toxina foi todo embora. Atenção, foi todo embora. Ele começa a ir embora a partir do 16º dia, tá? É isso. A partir do 16º dia já tem chaveirinho lá desentortando chave para voltar a contrair aquela fibrinha, depois contrai a outra. Quanto mais vai chegando perto do 3º mês, mais chaves foram desentortadas, mais portas se abrem e mais tem contração. Beleza? Deu para entender? Fala aqui para mim se vocês entenderam, por favor. Tá? Muito bem. Esse é o mecanismo de ação da toxina. É assim que ela funciona. Tá? Mas aí o que acontece? Aí vem aquela pergunta, Grazi, não tô entendendo. Se eu tô falando de paralisia facial, pra que diacho eu vou querer aplicar toxina para diminuir a contração? Aí que está o pulo do gato e por isso que a aplicação da toxina ela é muito específica e ela tem que ser feita com quem sabe aplicar. Por quê? Na paralisia facial, a gente quer sim a diminuição da contração, para aumento da simetria no repouso e nos movimentos. Como que eu vou conseguir mais simetria no repouso e nos movimentos com menos contração, Grazi? Pois é. A aplicação da toxina botulínica, ela é feita na fase de sequelas. Ela é feita quando já temos contraturas e cincinesias. Lembra que na fase flácida, o lado da paralisia está mais escorrido e o lado que está mais contraído é o lado sem a lesão. Na fase de sequelas, isso inverte. O lado que está mais contraído é o lado que teve a lesão. E então, se o lado que está mais contraído é o lado que teve a lesão, para eu ficar simétrico, eu preciso fazer o quê? Diminuir a contração do lado que teve a lesão. Então, a aplicação da toxina serve para aumentar a simetria no repouso como? Diminuindo as contraturas musculares. Se eu tenho no repouso, eu vou fazer desse lado, tá? Que eu troquei aqui porque eu não consigo fazer do outro lado. Imagina que esse é o lado da lesão, certo? Esse é o lado sem lesão. Ele estava flácido e agora ele tá mais contraído, certo? Esse é o lado com lesão e eu tô no repouso aqui, ó. Meu olho não tá menor? Ele não tá mais contraído aqui? É repouso. Ele deveria estar como? Relaxado. E ele tá como? Mais fechado. Como que eu vou aumentar minha simetria no repouso? Aplicando a toxina no músculo auricular do olho para ele, lembra? Enfraquecer temporariamente e ficar semelhante ao outro lado. Deu para entender? Isso é aumento da simetria no repouso, diminuindo contraturas. A gente também quer aumento da simetria no movimento. Grazi, para ter movimento eu preciso ter
mais contração, não é? Não. Vocês maravilhosos que já estão aqui há algum tempo sabem que na fase de sequelas a gente não tem movimento porque as sincinesias restringem, puxam para o outro lado o movimento. Então a assimetria é dada pela sincinesia que está puxando para o outro lado. Então, se a sincinesia está puxando para o outro lado, o que eu vou fazer? Aplicar a toxina no músculo que tem sincinesia, porque ele para de puxar para o outro lado e permite o movimento. Então, o objetivo é o aumento da simetria no repouso pela diminuição da contratura e o aumento da simetria no movimento pela diminuição da sincinesia que restringe o movimento. Mas eu também tenho um aumento da simetria e do conforto simplesmente pela diminuição da sincinesia, não necessariamente relacionado ao movimento, porque eu quero diminuir uma sincinesia específica. Eu não quero melhorar o meu sorriso e para isso eu vou aplicar a toxina embucinador que trava o sorriso. Não, eu vou fazer o quê? Eu quero diminuir a sincinesia do meu olho quando eu mexo a minha boca, quando eu falo, quando eu como. Então, eu vou aplicar no orbicular do olho. Então, a gente tem tanto para diminuir a sincinesia quanto para aumentar o movimento, certo? Então, concluindo esse pedaço, nós não temos como objetivo, na aplicação da toxina, aumentar força. Nunca! A gente nunca vai aplicar para aumentar a força naquele músculo. Então, se você quer aumentar o sorriso, você não vai aplicar no músculo do sorriso para ganhar mais força no músculo do sorriso. O que vai acontecer se você aplicar no músculo do sorriso é perder o sorriso. Combinado? Então, o aumento do movimento é um aumento indireto. Muito bem, vamos lá. Tá. Agora, uma coisa é a gente ter isso como objetivo. Simetria no repouso, simetria no movimento, diminuição da sincinesia. Outra coisa é você chegar nesse resultado. Quem aqui já aplicou toxina e que não foi o que você gostaria? Que às vezes foi até pior do que sem aplicação. Ou aplicou e falou, mas eu acho que não. Pois é. Então, para chegar no resultado, a gente tem alguns fatores que são importantes. E aqui eu quero que vocês prestem bem atenção. Porque, gente, falar assim, vou aplicar toxina. Tem tantas camadas de profundidade nessa questão, vou aplicar a toxina, que vocês não têm nem ideia. Para você chegar no resultado, o primeiro fator é a avaliação dos pontos de aplicação. O que é a avaliação dos pontos de aplicação? A avaliação dos pontos de aplicação é: se eu quero diminuir a contração, eu vou aplicar nos músculos que têm sincinesia e contratura, certo? Só que a aplicação tem que ser extremamente precisa. Extremamente precisa. Eu vou aplicar avaliando o paciente em diversos movimentos e com uma avaliação que é totalmente diferente de uma avaliação de um profissional que faz aplicação para estética. É o oposto. É completamente diferente. Eu dou aula num fellow de cosmiatria, ou seja, é uma pós-graduação para cirurgiões plásticos, dermatologistas, e eles aprendem várias técnicas, né, com relação à cosmiatria, e eu dou aula de aplicação de toxina botulínica para paralisia facial para eles. Quando eu vou falar da avaliação, eles ficam olhando para mim assim, ó. Juro. Aí eu falo assim, vocês já tinham pensado no rosto dessa forma? Nunca, nem passou pela cabeça deles pensar no rosto como a gente pensa, a gente aqui na equipe, para avaliar um rosto. Não, eles não têm nem ideia. Então, é completamente diferente. Então, eu tenho que avaliar precisamente quais são os músculos que eu vou diminuir a sincinesia. E não é assim, tipo, jogar com todos os músculos. Não é assim. Além disso, aqui é o momento mais delicado de todos eles.
O rosto, ele é... Vocês já viram aquele jogo cama de gato que a gente faz com a mão, com elástico? Não lembro mais, eu vou fazer isso quando eu era pequena. Que você faz com elástico, que você tem que fazer assim e não sei o quê. Lembra disso? Quando você puxa um elástico, uma parte do elástico, eu interfiro em todas as outras partes do elástico. Portanto, isso é o rosto. Se eu mexo em um músculo de uma porção, eu vou mexer em todos os outros músculos. Se eu mexer na testa, eu vou interferir no pescoço. Se eu mexer na testa desse lado, eu vou interferir no depressor do outro lado. Então, quando eu monto essa avaliação, eu preciso ter um equilíbrio de diminuir a ação dos músculos para ter mais simetria no movimento, que esse é o nosso objetivo principal, beleza? Só que, junto disso, eu preciso pensar que essa aplicação aqui não vai causar nenhuma perda funcional ou perda dos ganhos que o paciente vem tendo na terapia. E aqui, isso é um dos pontos importantes para os pacientes que estão no tratamento correto, como o nosso tratamento, que às vezes a gente atrasa um pouco a aplicação, porque eles estão tendo muito ganho na terapia. Se eu aplicar a toxina agora, eu atrapalho esse ganho dele, e esse ganho da terapia é muito mais permanente, muito mais forte do que a própria aplicação da toxina. Então eu tenho que olhar e falar, opa, o que eu vou mexer que eu não vou fazer o paciente perder, tá? Porque essa diminuição de contração vai atrapalhar a outra contração. Além disso, eu tenho que pensar, então são por enquanto duas. Eu quero diminuir a cincinesia, mas eu não posso ter perda de função ou dos ganhos da terapia, e eu não posso ter aumento de outras cincinesias. Pois é. Eu vou aplicar a toxina no rosto inteiro? Não. E aqui, gente, um parênteses. Respira. Uma vez eu tive uma paciente em que o profissional fez exatamente isso. Para melhorar, ele aplicou no rosto inteiro da paciente. Ela ficou como se ela tivesse tido a paralisia exatamente igual, de novo. Exatamente igual. O que aconteceu? Ela não falava, não fechava o olho direito, não sorria. É isso que a gente quer com o paciente? Não, a gente não vai aplicar em tudo. A gente vai aplicar onde precisa e onde eu não vou fazer ele ter perda funcional ou de ganho. Se o paciente está sorrindo, mesmo que assimétrico, eu vou aplicar a toxina em zigomático menor, elevador de lábio superior, zigomático maior. Se eu aplicar nesses músculos, ele perde o sorriso. Mesmo que seja um sorriso assimétrico, que não esteja perfeito, é melhor um pouco de sorriso do que nada. Imagina o trauma de você perder o sorriso tudo de novo, igual estava no começo. Então, tem alguns músculos que a gente não aplica, porque eu sei que a perda vai ser maior. Só que, se eu não pensar direito nesses pontos de aplicação, eu posso ter um aumento da cincinesia nos músculos que não receberam a toxina. E aí entra até uma questão de... a grande maioria dos profissionais não aplica embucinador, que é um músculo essencial. E a gente teve uma paciente... Respira. Ela demorou para ir para aplicação. A gente fez a avaliação assim, bonitinha. Fez a primeira aplicação. O profissional não aplicou embucinador e ela precisava muito. Ela tinha uma cincinesia de embucinador terrível. Não aplicou. Foi pro refinamento, a gente fez relatório de novo, pedindo, por favor, quase implorando, faz embucinador e não sei o que lá. O profissional não aplicou. O que vocês acham que aconteceu com a cincinesia do embucinador dela? A gente diminuiu em outros pontos, só que não embucinador. Toda aquela contração que vinha inadequada foi para onde? Embucinador. O que aconteceu com a cincinesia dela de embucinador? Piorou 3 cruzes. Por quê? Porque a gente tinha montado a avaliação dela
num equilíbrio de avaliação e o profissional não aplicou num músculo-chave ali. Como eu mudei o equilíbrio muscular, toda a contração foi para onde não tinha controle, que era o bucinador. Se ele tivesse aplicado, eu tinha diminuído essa interferência da involuntariedade da contração. Então ele não receberia tudo isso, porque ele também se tornaria mais fraco, menos involuntário. E aí a gente conseguiria ter mais controle sobre ele. Um músculo com cincinesia forte é que nem uma criança birrenta. Falam com os 2 anos, né? O Rafa, meu filho, foi com 1 ano. Gente do céu, o que era aquela criança com 1 ano? Era aquela criança birrenta, fora do controle. Isso é um músculo com cincinesia. Se a gente não dá limite, não acalma, não sei o quê, por exemplo, a toxina é um acalmar, ele vai continuar birrento e vai cada vez piorar. Então, a gente precisa ganhar controle sobre aquele músculo para poder, controlar a birra dele, certo? Então, o primeiro fator para ter um bom resultado é avaliação dos pontos de aplicação, tá? Eu falei muito aqui da cincinesia. E se eu tô falando de cincinesia, eu tô falando da aplicação do lado sem a lesão. Do lado com a lesão, né? Se eu falei do ponto com cincinesia, eu tô falando do lado com a lesão. Mas a gente só aplica do lado com a lesão? Não. Principalmente terço superior. Terço superior, tá? A gente pode sim aplicar bilateral. Por quê? Porque aqui a gente tem uma interferência muito maior da simetria, da assimetria, né? De frontal, corrugador e orbicular do olho. E isso vai ter um impacto menos profundo no resto, naquele equilíbrio que eu falei. Então, terço superior, normalmente a gente aplica bilateral. Terço médio e terço inferior, normalmente só o lado com cincinesia, o lado da lesão, tá? Segundo fator, então primeiro é a avaliação dos pontos. Segundo, a aplicação em si. Sim, o momento da aplicação, o momento que vai lá, prepara, vai, posiciona o paciente, olha o músculo, não sei o que, não sei o que lá. Por quê? Primeiro é ponto de aplicação. O que é ponto de aplicação? Não é um desenho. Eu tenho que saber a anatomia. Eu tenho que saber exatamente aonde está o músculo nasal. Eu tenho que saber qual é a região do depressor do ângulo da boca que eu vou aplicar. Eu tenho que saber qual profundidade eu vou aplicar, porque os músculos do rosto, eles não são todos juntos, eles são em camadas. Então, por exemplo, aqui, eu tenho elevador de lábio superior, embaixo eu tenho elevador de lábio superior ângulo da boca, elevador de lábio superior, mais embaixo elevador de ângulo da boca. Então, eles são por camadas, eu preciso saber essas camadas. E o quanto eu entro com a agulha vai interferir. Outra, quantidade de aplicação. Quantas unidades em cada ponto do músculo eu vou colocar? E a angulação da agulha também que está relacionada com a profundidade. Então, se eu não souber isso direitinho, e gente, acreditem, tem profissional que aplica e não sabe nem o nome do músculo. E a gente olha e fica... Você fala assim, não, é para aplicar no corrugador? É, aquele músculo que faz o bravo. Você fala, tá, mas... E o profissional não sabe o nome do frontal, não sabe o nome do depressor do ângulo da boca, não sabe. Você fala, meu Deus, não sabe nome, será que sabe anatomia? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Inclusive aqui eu fui fazer um curso que a gente chama, né, o nome do curso é de Fresh Cadaver, né, que é um curso de anatomia que é em cadáveres frescos. Por quê? Porque a anatomia fica mais precisa. Na faculdade a gente usa com formol, né? São pessoas ou que doaram os corpos e para estudo, e a forma da gente estudar a anatomia da forma precisa. Eu não consigo ver o que está embaixo. E olhar no livro é diferente, completamente diferente de olhar realmente ao vivo. E eu fui fazer um curso justamente para estudar a anatomia, como que é, qual é a profundidade, como que eu vou ter que aplicar, onde que eu vou ter que colocar, porque faz toda a diferença.
Então, o primeiro ponto para o resultado é a avaliação dos pontos, a aplicação em si. Terceiro, tempo em que é feita a aplicação. Ou quando a gente vai aplicar. É em qualquer momento? Começou a cincinesia? Tá na hora? Não. Lembra que eu falei da chavinha para contrair? Perfeito. Essas fibras com essas chavinhas, elas são o seguinte: se um músculo tem muita cincinesia, eu tenho mais portas com chavinhas, mais portas com chavinha. Um músculo que tem uma cincinesia leve, ele tem, vou chutar, tá bom? 10 portas. Um músculo normal, que não tem cincinesia, tem 10 portas. Um músculo com cincinesia leve tem 15 portas. Um músculo com cincinesia moderada tem 25 portas. E com cincinesia grave, 50 portas, certo? A cincinesia, ela não começa com 50 portas de cara. Ela vai começar 1, 2, 3. Conforme você vai fazendo o tratamento errado, conforme você vai fazendo o exercício errado, conforme a lesão foi muito intensa, você vai, com o passar do tempo, a partir do 4º mês, somando portas. 1, 2, 3, 10, 15, 20. E o que acontece? O direcionamento, essas portas são, o número de portas é que nem treinamento mesmo, tá, gente? Vocês já ouviram falar também sobre aprendizado motor. O que é aprendizado motor? É assim, aqui tinha que ter 10 portas e tá com 52 portas. O aprendizado motor é ir tirando essas portas até chegar com um próximo de 10, tá? Ou o aprendizado motor pode ser ruim também, porque é um aprendizado de qualquer jeito. Aprendeu errado, mas aprendeu. Eu vou ficar fazendo mímica, ou o músculo vai ficar contraindo demais, ele vai somando porta, vai ficar que nem Graciane Barbosa lá, comendo ovo, e vai virar com 72 portas. Então, quanto mais você treina, mais você aumenta a porta. Quanto mais porta, mais cincinesia, beleza? Então tá. Eu começo com 4 meses eu tô com 10, 9 portas, que é o normal. Eu começo 11, 12, 13. Quando chega nos 7, 8 meses, ela tá ali, ó. 19, 20, que é o momento mais caos, que ela aumenta mais rápido. Depois, no 10º mês, ela vai diminuindo. Aí aumentam 1, depois um tempo maior aumenta 1. Até chegar nos 12 meses em que o número de portas estabiliza, tá? Aí para de aumentar. O que acontece? Eu não falei do bucinador? Que se eu aplico em um lugar que diminui uma cincinesia, eu vou favorecer do outro? Não aplico? Muito bem. O que acontece? Se eu aplico a toxina nesse período que as portas estão se formando, eu posso aumentar a contração, porque tem músculo que eu não vou aplicar, certo? O músculo do sorriso eu vou aplicar? Não, só que eu posso ter cincinesia do zigomático. E aí o que acontece? O nosso zigomático querido, que é aquele que vocês falam, nossa, meu sulco tá marcado. É contratura e cincinesia de quem, gente? Do músculo do sorriso. Então, se vocês reclamam que o sulco tá mais marcado, é justamente o músculo do sorriso. Aí você aplica a toxina antes e essa cincinesia tá se formando, em vez de formar 20 portas, você tirou a tração daqui do platisma, tirou daqui, tirou do frontal, sobrou aqui que você não aplicou para não perder o sorriso. O que acontece? Em vez de formar 20 portas, forma 30. Só que no tratamento para diminuir a cincinesia, o que é diminuir a cincinesia? Tirar a porta, certo? Antes você ia ter que tirar de 20 portas para tentar chegar no 10. Agora você tem que chegar do 30 para chegar no 10. Então, por que a gente não aplica a toxina antes de 1 ano? Porque ainda estão sendo formadas portas para formação da cincinesia, tá? E se eu aplicar em outros lugares, eu vou aumentar o número de portas nos músculos que não receberam a aplicação da toxina. Deu para entender? Me fala se deu para entender aí, que eu falei um monte de coisa agora, mas eu acho que deu para entender. Tá? Muito bem.
E depois desse 1 ano, tem limite de tempo? Não. Não tem limite de tempo. A gente aplica paciente com 5, 10, 15, 40 anos de sequela e a gente tá aplicando ainda. Porque a cincinesia tá ali, certo? O paciente tá em tratamento. A gente tem resultado. Então a gente vai aplicar. Beleza? Muito bem. Qual é o quarto fator? E esse aqui é importantíssimo. Tratamento após a aplicação. Pois é. A aplicação da toxina não é o elemento mágico. Não é ele que faz a diferença. Ele é um facilitador para a diferença. Eu vou repetir. A aplicação da toxina não é um elemento mágico. Ele é um facilitador para o que realmente faz diferença. O que acontece? Estou com 300 portas lá. 300 não, vamos voltar para os nossos números. Eu estou com 20 portas. Eu estou tratando, mas eu não estou conseguindo diminuir porta para diminuir a cincinesia, certo? Eu aplico a toxina, eu passo de 20 para 12 portas. Então, o que eu consigo fazer? Eu tenho menos portas para trabalhar o rosto, para ganhar esse aprendizado, para realmente diminuir de 20 para 12. Então, é com o tratamento pós-toxina que vem o verdadeiro ganho. O efeito da toxina, ele é temporário, ele só entorta a chave. Só que lembra que volta o chaveiro depois? Chaveiro para desentortar a chave? Então, o efeito é temporário. Quando a gente faz o tratamento, o que a gente faz? A gente tira a porta. Você entendeu? Então, começa o processo de primeiro entorta a chave. Eu desentorto a chave. Primeiro entorta a chave para não ter a contração. E aí você vem com o tratamento para tirar a porta. E esse tirar a porta não é diminuir contração normal, é diminuir cincinesia. Em vez de ter 20, eu quero só 10, porque 20 tá demais. Então, se eu conseguir tirar a porta, eu não vou ter mais chave para abrir, eu não vou ter porta para abrir, então essa cincinesia vai ficar menor. Esse é o grande diferencial. Se você fica só na aplicação de toxina, é só resultado temporário. Desentorta a chave, voltou a abrir porta. Aplica a toxina, entorta a chave, desentorta a chave, voltou a abrir porta. Agora, se você faz o tratamento, você tira a porta. E é isso que a gente quer. Por isso que o resultado se torna mais permanente, certo? Mas é importante falar uma coisa, né? Tirar uma porta é mais difícil do que desentortar uma chave. Então, por isso que demora mais e o efeito ele vai sendo somatório, não é na mesma intensidade, tá? E por isso também que a gente precisa de algumas reaplicações de toxina, para que você vá somando resultados. Só que o que acontece? Olha só, vocês já ouviram falar que a aplicação tem que ser reaplicação de 3 em 3 meses, certo? Os nossos pacientes aplicam entre 8 meses e 1 ano, com resultados permanentes. O que significa resultados permanentes? Quando eles vão aplicar novamente, o rosto deles já não era mais o que era antigamente. Ele tá melhor. E por que se a gente estende isso? Porque o resultado ainda está sendo ganho. A gente ainda consegue tirar porta depois da aplicação, mesmo depois de 6 meses. E tira numa intensidade maior do que antes. Então, o nosso objetivo no final não é que você fique sem cincinesia ou com mais movimento, mais simetria na aplicação. Porque o ponto onde você vai ter um melhor resultado é no tratamento pós. Durante a aplicação, o processo de aplicação, tem muita oscilação. Você vai estranhar o rosto não vai ficar... Ele vai ficar um pouco diferente, né? Porque muda o equilíbrio ali. Mas o resultado pós, com o tratamento, esse é surreal. Esse é de verdade. Então, assim, a toxina, ela é um grande
aliado no tratamento da paralisia facial. Grande, assim, eu adoro avaliar, eu adoro aplicar e adoro o tratamento depois, porque os resultados são muito bons. Quando que esse é um grande aliado? Quando ele é bem avaliado, quando ele é bem aplicado, quando ele é bem indicado e quando ele é bem tratado depois da aplicação. Então, assim, eu tenho muito, mas muito orgulho de falar que os nossos resultados são realmente, assim, fantásticos, fantásticos. Claro, o maior dos resultados é aquele paciente nosso que faz o processo completo. Ele é um paciente nosso, que fez a avaliação com a gente, que fez a aplicação com a gente, que foi para o tratamento pós, e o resultado, gente, é surreal. Até a gente fica surpresa, assim, de tão surreal que é. O paciente que vem só para fazer a aplicação, que não é nosso paciente que vem fazer a aplicação, o que a gente mais escuta é: eu já fiz a aplicação em outro lugar, mas não ficou nem parecido com o que vocês aplicaram. É outra coisa, é outro nível de aplicação. E até os pacientes que vêm só para avaliação. Não, eu vou aplicar em outro profissional, vou aplicar em outro lugar, mas eu quero que vocês façam a avaliação. Também tem resultados muito melhores. E o mais legal é que os profissionais que vão aplicar fora, né, os profissionais, eles dão um retorno pra gente, assim: eu nunca vi um relatório desse jeito, eu nunca vi uma linha de raciocínio desse jeito. Eles mandam feedback com tudo isso. E isso é muito bom, porque para nós o que a gente importa é o quê? Resultado. Eu já falei para vocês que um dos nossos grandes pilares é resultado. Se não for para dar resultado para vocês, o que eu tô fazendo aqui? O que a equipe tá fazendo aqui? A gente quer resultado. Então, a toxina é uma coisa que eu adoro. Adoro falar sobre isso, adoro falar sobre toxina, adoro avaliar, mas eu gosto mais ainda da diferença que ela faz quando a gente faz todo o processo, assim, do começo ao fim, que você fala: putz, ficou muito bom mesmo. Muito bem, vou olhar as perguntas que eu acho que tem aqui, não sei se tem. Me mandem mais perguntinhas. Eu tentei, quem mandou pergunta na caixinha, eu coloquei as respostas dentro da aula, tá? Vamos lá. A Lucinéia perguntou assim: caso não volte os meus movimentos da paralisia, posso travar o outro lado? Ó, aqui eu acho que é uma situação bem... entendo super a sua angústia, né? E o desespero, na verdade. Mas se você travar o outro lado, você não tem expressão. Se você não tem expressão, você não tem comunicação. 65% da nossa comunicação com o mundo é expressão facial. E aí ela é uma via de mão dupla. Por quê? O que a gente sente, a gente expressa. E o que a gente expressa, a gente sente. Vocês sabem por que um dos motivos de eu falar para vocês libera o sorriso? Porque eu sempre falo libera o sorriso? Por quê? Um deles é para você mandar a informação correta para o sistema nervoso, para o nervo facial, para os músculos. Mas o segundo motivo é: se você não liberar o sorriso, não se permitir sorrir, lá dentro do cérebro, você não libera substâncias que são substâncias do bem-estar. Olha a importância de você liberar o sorriso. Eu quero que você se sinta bem. Se você trava o seu sorriso e você não sorri, lá dentro do cérebro você não libera serotonina, você não libera citocina. E aí você passa a não se sentir bem. Então, eu sou totalmente contra isso. Inclusive, eu sou contra diminuir o sorriso. Totalmente contra diminuir o sorriso do lado sem a lesão, no caso de paralisia com cincinesia, para ficar simétrico. Caramba, eu quero que o lado com a lesão fique semelhante ao sem, e não o contrário. Eu não quero que o lado sem a lesão fique semelhante ao com, tá? Essa é a minha opinião, eu sou totalmente contra. Fechando, sou totalmente contra. A Lucinéia falou que ela tá com paralisia facial desde domingo. Tem que esperar quanto tempo pra fazer botox? Vamos respirar. Eu já respondi aqui, mas, Lucinéia, a primeira coisa que você tem que fazer é
Você tá domingo? Que dia é hoje? Quarta. 3 dias. Primeira coisa, eu vou olhar eu não olhei meu direct hoje, Luciné, não sei se você me mandou direct pra mim esses dias. Primeira coisa é medicamento. Agora o seu foco é medicamento e iniciar a terapia. Então, a fisioterapia. Me manda o direct, marca uma avaliação com a gente, esse é o seu foco. Botox, gente, é lá longe, tá? Não é isso que vai resolver, tá bom? Deixa eu ver. Olá, quando o sorriso não abre, a narina levanta ao sorrir, marcando o bigode. Que exercício fazer? Bom, esse não é o tema da live, mas não é uma questão de fazer um exercício, tá? É uma questão de você ter uma sincinesia, provavelmente, de elevador de lábio superior e asa do nariz. Porque é esse músculo que faz isso daqui, né? E aí, quando você sorri, ó, ele entra junto aqui. Então, marca aqui e abre a narina. Mas aí, para isso, eu tenho que diminuir portas deste músculo, elevador de lábio superior e asa do nariz. Perdão. Pra gente, através de técnicas, tanto de mobilizações, quanto de exercício, quanto técnicas de aprendizado motor para diminuir portas, tá? Que bom que vocês entenderam, tá? A toxina também diminui quadros de cãibra do ouvido e na mandíbula quando sorri demais? Mandíbula, sim. Dentro do ouvido, não. Dentro do ouvido é um músculo que chama estapédio, que tem uma sincinesia como todos os outros músculos, mas a toxina não chega nele, não. Mandíbula, normalmente, é sincinesia de... Essa cãibra é uma sincinesia de platisma, tá? E aí tem a Fer perguntou a mesma coisa, né? Por que meu ouvido fica com barulho de asa batendo? Essa sincinesia desse músculo estapédio. Ele é um músculo igual ao outro, também inervado pelo nervo facial, e todo o descontrole que a gente tem de sincinesias, ele também tem lá dentro. E é um saco, na verdade. Vamos ver se temos mais perguntitas. A Mary perguntou se fazendo Botox tem que continuar fisioterapia. Sim, desde que ela seja especializada, tá, Mary? Se for uma fisioterapia generalista que não vai trabalhar as sincinesias, aí é melhor você mudar de físio. Jaqueline, tenho quase 11 meses com a paralisia, já posso fazer a aplicação? Teoricamente, já quase sim. A gente indica aqui para os nossos pacientes, dependendo do quadro de evolução também. Lembra que eu falei que se eu tô num processo de evolução, mexendo nessas portas, é muito mais permanente do que a toxina? Se eu tô em ampla evolução, se eu for aplicar a toxina, eu interrompo essa evolução. E essa aplicação da toxina faz eu voltar vários passos para trás, porque ela vai mexer nesse equilíbrio. Então, aqui a gente avalia, você pode pelo tempo, mas aqui a gente avalia realmente se você não tá nessa ampla evolução ou não, já não tá evoluindo tanto, então vamos para aplicação, tá? Muito bem. Deixa eu ver. A Michelle falou, a câimbra da orelha vai pro queixo, mandíbula. Sim, o platismo, ele é um músculo que ele vem até aqui em cima, gente. Ele pega tudo aqui, ó, ele chega até a boca. Tá? Então, ele pode chegar assim. 2 perguntas aqui que não são, mas eu acho que dá pra responder. A acupuntura é aconselhável para paralisia facial? A acupuntura, ele é um tratamento coadjuvante. Ele não é o tratamento principal. O que faz a diferença é o profissional sabe o que ele está fazendo para a paralisia facial, não para acupuntura, para paralisia facial. Não pode usar eletroestimulação de jeito nenhum, eletroacupuntura. Ele sabe avaliar em que fase você tá, para falar se você tem que estar numa fase de liberação, de diminuição de contração ou não. Então isso é importante, tá? Então depende. Meu sogro tá com paralisia há 20 dias, até agora está com medicamentos e fisioterapia, está no caminho correto? Não sei, Patrícia. O que vai determinar isso é
quais medicamentos, em que dosagem ele tomou e está tomando e o que ele está fazendo na fisioterapia. Fisioterapia, medicamentos, eles são só o nome do balaio, não é o que está lá dentro de verdade. Então a gente precisa entender, tá? O que está sendo feito lá dentro. Ele não precisaria de outra coisa se isso estiver correto, mas a base é saber se isso está correto, tá bom? Me manda um direct, tá? Todo mundo que tiver pergunta aqui, eu vou responder agora as relacionadas à toxina, mas que quiser me manda direct, eu vou responder entre hoje e amanhã, tá? Não garanto que eu vou responder hoje, que hoje o negócio foi conturbado, que hoje médico do Rafa, pegar o Rafa, então eu tenho que trabalhar ainda mais um pouco, então amanhã eu vou responder os directs, tá bom? Com o Botox eu vou parar de evoluir? Meire, do 11 meses. Tá. Calma, muitas coisas para responder essa pergunta. Primeiro você precisa evoluir. Em termos de evolução da doença, que a gente chama, a paralisia tá parando. Ela vai mudando até cerca de 1 ano pela paralisia em si, tá? Não tô falando de tratamento, nem de evolução pelo tratamento, pela paralisia em si. Então, isso independe da lesão. O que vai da toxina. O que vai fazer você evoluir, melhorar, é o tratamento. A toxina te dá conforto temporário. Ela não vai melhorar o seu rosto permanentemente, entendeu? A toxina te dá conforto temporário se bem aplicada. Ela não vai melhorar o seu rosto permanentemente. O que vai fazer isso é o tratamento. Associado à toxina, sim, pode ser e tem um grande efeito, mas é o conjunto, não sozinho. Certo? Muito bem, pessoal. Muito obrigada por essa live, adorei. Semana que vem temos outras lives, não sei do que falaremos ainda, mas amei demais, amei ter voltado e estava com saudades. Obrigada a vocês. Só mais uma. Clarice falou que faço toxina e fiz 4 sessões. Minha neurologista tem a finalidade de cessar a cincinesia, mas continuo com a fisioterapia. Tá, Clarice, uma questão. Eu entendi mais ou menos. Faço fisioterapia e já fiz 4 sessões. 4 aplicações, deve ser? 4 meses, mais ou menos. E a sua neurologista tem a finalidade de cessar a cincinesia. Baby, ela não vai cessar. Sinto muito. A cincinesia, ela não cessa. Ela pode diminuir com o tratamento, mas ela não cessa. Isso, se ela tá tendo esse objetivo, não, tá? Beijo para vocês, muito obrigada, boa noite!